da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Irmãos, mais de 3.000 pessoas. Não havia nenhum necessitado. Tinha tudo em comum. Por que não havia nenhum necessitado entre eles? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então quem tinha casas, posses, eles não aumentavam, meus irmãos. Vendia tudo. Ó, o apóstolo Paulo, o Paulo não era apóstolo. O apóstolo Pedro, os outros estão aqui, ó. Vendemos, está tudo aí. É nosso não. Dá para os irmãos aí. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então a prioridade do reino, à luz do que Cristo fez, é a necessidade do próximo. Se o meu próximo está com necessidade, por que eu vou deixar de abrir mão para ajudá-lo se eu tenho condições? Essa é a questão. Então eles se ajudavam. Hoje, a igreja não está dando não, está pedindo. É uma pedição só. Tentando vender as bênçãos de Deus. Não para. Não tem nada em comum. Todo mundo considera exclusivamente seu que tem. É o contrário do que era para ser. E só costuma dar para Deus quando é para receber algo em troca. Essas pessoas nunca davam algo a Deus esperando receber nada em troca, não. Eles davam o motivo que eles davam para suprir necessidades dos outros. Então nós precisamos viver assim. À medida que alguém tinha necessidade. Então tinha um homem chamado José, que os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então esse José vendeu um campo, pegou o dinheiro e deu para os apóstolos. Abençoa essas vidas aí. No entanto, ou entretanto, certo homem chamado Ananias não fez igual a José. Com a sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então naqueles gestos de caridade, teve um casal, Ananias e Safira, que decidiram vender uma propriedade. O que eles fizeram? Se eles não tivessem vendido, continuaria deles a propriedade. Mas eles venderam, por exemplo, por 20 mil. Reteram 5, botaram no bolso. E os 15 mil foram lá levar para os apóstolos. Só que na verdade eles tinham vendido por 20. E saíram mentindo, dizendo que era 15. A oferta é um ato de culto a Deus. Deus vai pegar e vai distribuir para onde quer. Daí o que aconteceu? Então disse Pedro, o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por quê? Vendeu por 20 e disse que foi por 15 para embolsar 5. Que oferta tudo. Ficou com... O Satanás entrou no coração dele. Conservando, porventura, não seria teu? Se ele não tivesse vendido, não continuaria sendo dele? Sim. E vendido não estava em teu poder? Como, pois, assentar-te no coração este desígnio, Ananias? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro foi até ela e disse: Dize-me, você vendeu por tanto aquela terra? Por X? Pedro perguntou. Ela respondeu: sim, por tanto. Mentiu. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na à porta, e levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram notícia destes acontecimentos. Então, mal a igreja começou a viver como uma família, e as pessoas ofertavam mesmo. Não adotavam mais o dízimo. Porque o dízimo supria a necessidade dos levitas. O culto da Nova Aliança não há mais levitas, não há mais templo, não há mais sacrifícios, não há mais terra de Canaã, agora é todas as nações. O dízimo, 10% do dízimo não ia suprir a necessidade da igreja. Tem que ser mais. A responsabilidade da Nova Aliança aumentou. Agora abrange não só Israel, mas todas as nações. A igreja, você vê, doava. Na verdade, as ofertas da igreja do Novo Testamento, o dízimo ficava desse tamanhozinho perto delas. Insignificante. E Ananias e Safira morrem por mentir a Deus. Melhor que eles não tivessem vendido para ofertar, tivessem com a casinha deles até hoje, para dar exemplo. Mas quiseram mentir. E aí, Deus mostrou a severa punição por causa de uma falta de temor a ele num ato de culto público e solene. Então é assim, morreram. É. Aí o apóstolo Paulo, ele conta algo que 17 anos mais ou menos, ou 20 anos depois desse evento, Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, aí nós vamos finalizar. Capítulo 9.